Fala aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao vídeo 2 do curso Cálculo Diferencial e Integral produzido pela Veltatec. Nesse segundo vídeo, nós iremos conversar sobre as radiciações e as suas respectivas propriedades. Aula 1. Radiciação. A radiciação são casos particulares de potência. É justamente quando a potência de um número é um expoente fracionário. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Você deve ter lembrado em radiciação que existem também 3 números. E esses 3 números podem ser qualquer um. Pode ser número positivo, pode ser número negativo, pode ser um número fracionário, uma fração, pode ser um número irracional. E esses números eles estão nesta ordem aqui. Existe um número aqui fora. Esse número é chamado de índice. O número lá dentro é chamado de radical ou radicando. E esse número aqui fora é a raiz. Quando aqui o número b for 2, eu vou ler raiz quadrada. Quando ele for 3, raiz cúbica. Se ele for um 9, por exemplo, ele vai ser a 9ª raiz. E esse cara é a 9ª raiz. Então, vai receber os seguintes nomes aí. O B é o índice, o A é o radical e o C é a raiz. Então, um nome estranho, mas é a raiz enésima. Se B é o número 4, o C é a 4ª raiz. Se B é o número 7, o C é a 7ª raiz e assim por diante. Vamos dar uma olhadinha só para a gente lembrar essas operações aí e como funcionam. O número A ele pode ser positivo se o B também for um número par. Então vai ficar desta forma aqui. Se o índice for par, quem está lá dentro da raiz sempre precisa ser positivo. Se ele for negativo e índice par, a raiz ela não existe no conjunto dos números reais, passa a ser um número imaginário. Parece complicado, mas não é não. Olha a segunda situação. A segunda situação é essa aqui. Vou colocar os dois para a gente poder pensar melhor. Se o índice for par, 2, 4, 6, 8, 10 e por aí vai, o número lá dentro do radical, ou radicando, precisa ser um número positivo para existir uma raiz real. Ao cabo que, se o índice for um número ímpar, lá dentro pode ser tanto positivo ou negativo para existir uma raiz. E a única coisa que você precisa prestar atenção nesses quesitos quando nós estivermos trabalhando com raízes, A raiz não pode ser negativa se o índice for par. Só isso. É bem tranquilo, Vamos dar uma olhadinha nos exercícios. Eu tenho aqui uma raiz muito simples, que é a raiz quadrada. Quando não tem número nenhum aqui, a raiz é raiz quadrada. E eu vou ler assim, raiz quadrada de 36. Bem, como é que eu faço para calcular a raiz quadrada de 36? É muito simples, isso é igual tabuada, todo mundo sabe de cor. Eu preciso de um número multiplicado por ele mesmo que dá 36. Então, olha só. A raiz quadrada de 36 é o número 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 ele é exatamente igual a 36. Então, nós vamos dizer que a raiz quadrada de 36 é 6. Bem simples esse exemplo aí. Vamos dar uma olhadinha agora num outro exemplo. O meu índice é ímpar. Quando o meu índice for ímpar, dentro pode ser positivo ou negativo. Aqui eu vou ler raiz cúbica de 8. E o algoritmo de resolução é o mesmo. Agora eu preciso de um número multiplicado por ele e por ele mesmo 3 vezes. Chegue ao número 8. É bem simples de entender. Olha a resolução como é que vai ser. Eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes. Eu estou expondo um número
conforme o índice da raiz. Então, a raiz cúbica de 8 é exatamente igual a 2 elevado ao cubo, ou seja, simplesmente o número 2. Olha agora o próximo exemplo como é que vai ser. Eu tenho a quinta raiz de 32. A resolução é a mesma. Eu preciso de um número multiplicado por ele, 5 vezes, que chegue a 32. Esses números com índices mais altos, né, com índices maiores, existe uma decomposição por números primos. São números primos mesmos. Números primos são aqueles que só são divisíveis por 1, por ele, por menos 1 e por menos ele mesmo. Então, olha só como que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui o 32 e vou decompor o 32 em fatores primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 e por aí vai. São os números primos. Então, 32, por ser um número par, eu vou começar por 2. 32 dividido por 2, eu chego a 16. 16 também é um número par, então vou dividir por 2. 16 dividido por 2, eu chego a 8. Como 8 é um número par, vou continuar dividindo por 2 enquanto der. Quando não der mais para dividir por 2, aí eu vou para 3, eu vou para 5, para 7 e assim sucessivamente. Então, 8 dividido por 2, eu vou chegar a 4. 4 dividido por 2, eu vou chegar a 2. E, obviamente, 2 dividido por 2, eu chego a 1. Veja que aqui o número 1, eu não tenho mais o que fazer com ele. O meu número aqui em cima está decomposto. Perceba que 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo número. Então, de certo, eu posso dizer o seguinte, que a quinta raiz de 32 só pode ser o número 2, porque 2 elevado à quinta é 32. É bem simples esse algoritmo de resolução. Vamos ver o próximo exemplo. O próximo exemplo é a raiz quadrada, quando não tem nada aqui, é o número 2, né? É a raiz quadrada de 81 por 16 avos. Como é que eu posso fazer isso? É bem simples. Uma das propriedades dos radicais nos permite a dividir, né? Desmembrar, melhor dizendo, as raízes, as minhas bases. Então eu vou fazer em duas raízes, ó. A raiz quadrada de 81 e a raiz quadrada de 16. Se aqui fosse uma quarta raiz, eu ficaria com quarta raiz de 81 e a quarta raiz de 16. Eu só desmembrei a fração em duas raízes de mesmos índices. Se aqui fosse a nona raiz desses números, eu teria a nona em cima e a nona embaixo também. Bem simples essa propriedade aí. Para resolver, nós vamos fazer o seguinte, ó. A raiz de 81 todo mundo conhece, é o 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 eu chego a 81. E a raiz de 16 todo mundo conhece também, é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 eu chego a 16. Então chegamos à resolução do exercício. A raiz quadrada de 81 por 16 avos nada mais é do que 9 quartos. Bem simples essa propriedade, né? Esse primeiro módulo do curso de cálculo aqui da Veltatec, ele tem a ideia justamente de rever os principais conceitos que serão utilizados nos cálculos mais avançados, uma matemática mais avançada. Vamos dar uma olhadinha num outro exemplo. Olha agora, eu tenho um produto entre duas raízes. Muita gente acaba cometendo erros absurdos quando se depara com isso aqui. Não adianta querer extrair a raiz quadrada de 7, muito menos a raiz quadrada de 11, porque são dois números primos. Eu não tenho como decompor esse número por nada.
Eu não consigo fazer uma decomposição de números primos, até mesmo porque eles são primos. Então, o que me permite a propriedade para que eu possa realizar a resolução dos exercícios? Eu preciso somente verificar se as duas raízes têm o mesmo índice. Raiz quadrada, raiz quadrada. Poxa, é o nosso caso. As duas raízes possuem o mesmo índice. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um produto entre eles. Eu vou fazer uma única raiz. Eu vou permanecer com o mesmo índice. Então a raiz de 7 vem aqui dentro. A raiz de 11 vem aqui dentro. Então o produto entre a raiz quadrada de 7 multiplicada pela raiz quadrada de 11, nós vamos chegar à raiz quadrada de 77. Lembrando que 77 também é um número primo e a gente não consegue, aliás, não é um número primo, né? Porque é o produto entre 7 e 11, mas não é um número irracional. A gente não consegue ter uma raiz quadrada perfeita. Vamos dar uma olhadinha no próximo exemplo. O próximo exemplo é a soma de duas raízes. Veja que eu tenho 5 raiz de 3 somada por 2 vezes a raiz quadrada de 3. Da mesma forma que eu só vou multiplicar e dividir raízes de mesmos índices, eu só posso somar e subtrair raízes de mesmos índices. Então como é que a gente vai resolver isso? Eu vou pegar um número de fora, somar com um número de fora e vou permanecer com o mesmo índice e com o mesmo radical. Vai ficar assim, ó. É o mesmo índice, já foi observado. O que eu vou fazer agora? Eu vou manter a minha base, os números são iguais. Se eu tivesse uma raiz de 3 aqui, uma raiz de 4 aqui, eu não poderia somar. São raízes diferentes, então vai ficar exatamente assim, ó. Eu vou ter 7 raiz de 3. Como é que eu cheguei ao 7? Eu fiz o 5 mais 2. Então eu tenho 7 raiz de 3. Se aqui fosse raiz quadrada e aqui raiz cúbica, eu não poderia somar. Se aqui fosse raiz de 3, como é, e aqui raiz de, sei lá, 5, não poderia. Só consigo fazer essa propriedade quando os índices forem iguais e os números dentro das raízes também. Dá uma olhadinha no próximo exemplo. Agora eu tenho um produto de duas raízes. Veja que os índices são iguais, porém os números dentro das raízes não. Para essa propriedade, o que vai interessar para nós é justamente o seguinte, ó. Precisa ser o mesmo índice, por se tratar de um produto. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos pegar os números de fora e vamos multiplicar por número de fora. Vamos pegar os números de dentro das raízes e multiplicar por número de dentro da raiz. Então vai ficar assim, olha. Vai ficar o 2, ele vem aqui, vai ser multiplicado pelo 6, que ele vem aqui. Vou abrir uma raiz grande, aonde eu vou ter o 5 da primeira raiz e vou multiplicar pelo 2 da segunda raiz. E acabou a propriedade. É só fazer a conta aí do produto. Isso vai ficar 2 vezes 6, 12. E dentro da raiz, 5 vezes 2, 10. Bem tranquilo. Repetindo, ó. 2 vezes 6, 12. 5 vezes 2, 10. Para a gente ir para o próximo exemplo, não posso deixar de esquecer que só é possível aplicar essa propriedade quando os índices forem iguais. Poxa, professor, mas o número é diferente. No produto e na divisão não tem problema. Os números precisam ser iguais na adição e na subtração. Próximo exemplo vai ser o seguinte. Eu tenho 3 dividido por raiz de 2. Existe uma convenção que não devemos deixar radicais
como denominador. Então existe uma propriedade dentro do estudo das raízes chamado racionalização, que é multiplicar em cima e embaixo pela raiz. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu vou multiplicar pela raiz em cima e pela raiz embaixo. Veja que eu passo a ter duas frações. Como vimos em exemplos anteriores, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Em cima vai ficar 3 raiz de 2. Por que vai ficar 3 raiz de 2? Aqui fora existe o número 1, uma vez raiz de 2. Então vai ficar 3 vezes 1 é 3. Embaixo, multiplicação, ele vai cair neste exemplo aqui em cima, ó. Multiplicação de raízes de mesmos índices. Eu mantenho o índice e multiplico os números. 2 vezes 2, 4. Para organizar melhor, vai ficar da seguinte forma. Em cima, 3 raiz de 2. A raiz quadrada de 4, todo mundo conhece, que é o 2. É bem simples. E essa propriedade aí de racionalização. Dá uma olhadinha no próximo módulo. Aliás, no próximo exemplo. Veja aqui em cima eu tenho um número, embaixo eu tenho agora uma operação que envolve uma raiz. Eu tenho um número inteiro mais uma raiz. Da mesma forma que no exemplo anterior nós não devemos deixar as raízes no denominador, neste exemplo eu também não posso deixar. Então nós vamos racionalizar também. Porém, essa racionalização ela recebe um nome específico, que é o conjugado. Nós iremos multiplicar pelo conjugado. E o que é o conjugado? Quando aqui é uma soma, o meu conjugado será uma subtração. Quando aqui for uma subtração, o meu conjugado será uma adição. Veja como vai ficar. 3 raiz de 2 eu vou multiplicar pelo conjugado. Olha, aqui é uma soma, eu multiplico pela subtração. Se fosse ao contrário, como eu acabei de dizer, se aqui fosse uma subtração, aqui seria uma adição. E agora, o que nós iremos fazer? Eu tenho um número inteiro que multiplica um número inteiro e também tenho um número inteiro multiplicado por uma raiz. Vai ficar mais ou menos assim. Eu vou multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, exatamente como nós estamos fazendo desde o primeiro vídeo. Numerador por numerador, denominador pelo denominador. Vai ficar assim. Eu tenho 3 vezes 2 e também 3 raiz de 7. Embaixo eu vou ter 2 que multiplica 2, 2 que multiplica a raiz de 7. Depois eu vou pegar a raiz de 7, multiplicar por 2 e multiplicar por raiz de 7. Uma distributiva, né? Bem, feito todas essas passagens, nós vamos ter, ó, 3 vezes 2 é 6. Na frente do 3 o sinal é positivo, mais com menos é menos. 3 vezes 1 que multiplica a raiz de 7, 3 raiz de 7. Rapidamente aqui tem um produto notável, né, que é o produto da soma pela diferença. Depois você pode procurar em algum lugar, alguns livros, alguns sites aí mesmo no YouTube, uma disciplina, né, um conteúdo matemático chamado produto notável. Nesse caso, como eu falei, é o produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro, quadrado de 2 é 4, menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 7 vezes 7, raiz de 49. Resolvendo isso daí, nós vamos chegar à seguinte coisa. Em cima não tem muito o que fazer, embaixo o 4. Aqui no caso aqui é 4, né? Esse 2 apareceu equivocadamente aí, menos 7. E aí, chegando à conclusão, nós vamos chegar a, na verdade, 4 menos 7 vai dar 3 aqui, ó, né? Aqui dá menos 3, ok? E aí, tem um exercício resolvido pelo conjugado. Mais uma vez você viu
que é muito simples poder trabalhar com essas operações. Basta que nós a temos sempre em nossas mentes, utilizando suas propriedades para resolver e facilitar a nossa vida no cálculo. Esse vídeo está acabando por aqui e eu espero você lá no vídeo 3.